nossos convidados de hoje é um casal de médicos aqui do nosso estado que trabalham juntos e que, através do seu trabalho, ajudam muitas crianças. Doutora Adriana Santini, oncohematopediatra, e Rafael Daio, cirurgião pediatra. Sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco. Obrigada. Nós temos procurado trazer sempre assuntos interessantes e de utilidade pública. Às vezes um pouco mais pesado, às vezes um pouco mais leve. Eu não diria que o programa de hoje é pesado, Adriana, mas é um programa um pouco mais sério. Porque normalmente quando a gente fala em câncer, isso era uma coisa que acontecia comigo antes de fazer a faculdade de medicina, a gente sempre acha que câncer só acontece em velho. E não é verdade. E hoje em dia, com as técnicas de diagnósticos cada vez mais elaboradas e com a possibilidade de se pesquisar mais a fundo as doenças, nós sabemos que tem sido identificado o câncer também com mais frequência, não só no idoso, mas no jovem e na criança também. Câncer acontece em criança? Acontece. E o motivo desse programa é até como utilidade pública para alertar você, não é para causar preocupação, mas para alertar você que isso é uma coisa também que pode acontecer. Como é que se identifica o câncer numa criança? Bom dia a todos. Enfim, gente, assim, estima-se mais ou menos que no Rio Grande do Sul a gente tenha mais ou menos 300 casos novos de câncer nas crianças de 0 a 19 anos de idade. Então, assim, o câncer infantil ainda é uma coisa muito menos comum do que o câncer no adulto. Mas, como é que você identifica? Muitas mães vêm para nós no consultório nervosas, com coisas que ouviram falar, coisas que a vizinha disse ou o familiar disse, e nós tentamos desmistificar isso. Porque quando se trata da palavra câncer, essa palavra é muito pesada e, na realidade, o câncer infantil é um câncer que tem uma alta chance de cura. Então, quais são as principais queixas do consultório? Então, a criança que nos chega com anemia, a criança que chega cansada, perda de peso. Esses são os principais sintomas que as mães nos procuram. Doutora, eu ouvi falar muito que anemia vira leucemia. Então, isso é muito comum. Gente, anemia não vira leucemia. Anemia é anemia, leucemia é leucemia. O que a mãe deve prestar atenção no seu filho? Então, a criança que vem se desenvolvendo normalmente, tá? Que brinca normalmente, que vai à escola normalmente, essa criança começa a ter uma regressão. Então, ela começa a perder peso, ela começa a ficar cansada, fadigada, ou então febre que não passa. É uma febre que vem de noite e não é igual a febre da virose. Não, é uma febre que vem 1, 2 vezes ao dia e é contínua por 1 mês, às vezes 2 meses, e aquela criança vem perdendo peso. Essas mães devem ficar alerta e procurar o seu pediatra e tentar, de alguma maneira, algum método diagnóstico, principalmente para esses casos que a gente está dizendo, de perda de peso importante e febre prolongada. Bom, Adriana, isso eu acho que é um alerta importante, né? Porque eu acho que hoje em dia as crianças estão muito presas em apartamento, né? As crianças não estão mais assim soltas brincando na rua. Então, é muito difícil a mãe ver que a criança está mais paradinha, porque normalmente elas estão paradinhas em casa, sentadinhas assistindo televisão. Eu como tive 3, né, eu sinto assim, falando o diagnóstico, como a mãe diagnosticar, eu vejo que a dificuldade que deve ser. E outra coisa que um alerta importante é ter sempre um termômetro, então, em casa e de vez em quando tirar a febre. Porque uma das coisas que eu me lembro, tu relatando isso, a minha filha teve pneumonia. E foi difícil a gente chegar à conclusão de que era e levar, porque a criança, normalmente ela brinca muito, é difícil a gente saber que a criança tem um problema. Eu te diria até, desculpa te cortando, eu te diria até que o problema hoje não é tanto que fica em apartamento, né? Que todo mundo hoje em dia trabalha. O sustento da família não é mais feito só pelo pai e mãe. Então, muitas vezes a criança acaba ficando em escolinha. Em escolinha, acho que dificilmente o pessoal vai estar alertado para esse tipo de coisa. Eu sei de muita gente que vai ver filho
de noite e muitas vezes nem vê, né? Bom, gente, aí é uma situação mais complicada, digamos que uma situação social. Mas termômetro é uma coisa que deve se ter em casa. De preferência, o termômetrozinho aquele de mercúrio e não o termômetro eletrônico. E medir a temperatura. O que é febre? Para começo de conversa, o que é febre? É uma temperatura acima de 37,8. Tá? Então, acima disso, a gente considera febre. Mas na escolinha, as professoras conseguem ver isso, porque realmente a criança doente ou a criança gravemente doente, ela não passa despercebida. Mesmo em casa, ela dorme demais, ela não quer assistir TV, ela não quer comer, ou então outros sintomas de outros tipos de tumores, né? A criança começa a ter vômitos ou perda de apetite porque a barriga começa a ficar grande por outros tipos de tumores que aparecem dentro da barriga. Porque a gente está falando de anemias no sentido da doença, do tipo de câncer mais comum na infância, que é a leucemia. Mas existem uma infinidade de outros tumores, né, que pode acontecer. A leucemia é o mais comum em crianças pequenas, digamos assim. E a mãe o que ela vai perceber nessa criança? Realmente é isso que eu disse. É fadiga, é cansaço, febre e perda de peso. E isso não é de meses, isso é de semanas. Então, por isso é que a pessoa tem que ficar alerta com relação a isso. E como todo câncer, quanto antes diagnosticado, melhor, né? Quanto antes diagnosticado, melhor. A leucemia, principalmente, é uma doença aguda, que quando diagnosticada, exige internação. Então, mas eu volto a esse ponto bem importante. As pessoas acham que as anemias levam à leucemia. Isso não é verdade. Muitas crianças que nunca tiveram anemia podem desenvolver leucemia. Então, as mães que têm filhos que têm anemia, que não se preocupem, que isso não vai para um caminho diferente. A gente tem que pensar o seguinte, a gente chama de neoplasia, né? Algum tipo de... O câncer em si seria uma neoplasia. A gente tem neoplasias sólidas, né, que são tumores, a gente chama abdominais, torácicos, no sistema nervoso central, e existem as neoplasias hematológicas, que não existe um tumor, existe o quê? Uma proliferação a Adriana pode explicar melhor isso, mas da medula, em que a medula começa a se multiplicar em células não maduras. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Não dá para dizer que o câncer existem as neoplasias hematológicas e existem os tumores sólidos. Os tumores sólidos são aqueles que a gente opera. E leucemia, por exemplo, não é o que se diz de câncer nos ossos. O que existe é uma neoplasia na medula, né, que a Adriana trata. Então existem tumores que a gente opera e existem neoplasias hematológicas que se tratam com medicação, com quimioterapia. E uma coisa que eu achei bem importante que a Adriana começou o programa dizendo é que o câncer, mesmo na criança, não significa que a criança vai falecer, né? Porque uma coisa que, quando a gente ouve essa palavra, a criança está com câncer, todo mundo já fica horrorizado, né? Assim, isso é bem legal de tu ter dito, porque o que acontece é que, realmente, a chance de cura na criança é bem maior que no adulto. Não existe na infância a gente dizer prevenção de câncer, como no adulto. Porque a criança não fumou, a criança não bebeu, ela não fez nada que levasse aquilo. O que a gente tem é diagnóstico precoce. Então, as mães, percebendo isso em casa, elas têm que nos levar. E a diferença bem grande que a gente vê nas enfermarias, principalmente de oncologia pediátrica, é que se a gente entra numa enfermaria de adultos, vai estar lá o paciente triste, desanimado, fazendo seu tratamento, e a criança não. Ela está brincando, ela segue a vidinha dela, fazendo aquele tratamento, e talvez isso até ajude, de alguma maneira. E o que a gente sempre comenta com os familiares, com as mães, para que não contem esse diagnóstico quando está numa fase muito precoce, porque as pessoas que estão ao redor são muito leigas, então elas ouvem câncer e aquilo parece que já leva a pessoa a estar fadada a um diagnóstico final. Não é assim. A criança vai ter um tratamento e ela provavelmente vai ter uma cura se tratada no início. Outra coisa... A Adriana, que ela falou sobre prevenção, na criança a gente não tem como prevenir. A criança não vai fumar, a criança não vai beber, não vai se expor. Existem tumores que têm predisposição genética. Então existem famílias
com síndromes ou então famílias que a gente sabe que podem ter os seus filhos e desenvolver tumores. Um exemplo clássico que existe se chama retinoblastoma, que é um tumor assim, um tumor no olho, que é diagnosticado algumas vezes até por uma foto. Porque normalmente quando a gente bate uma foto, existe aquela coisa do olhinho vermelho. As crianças que têm retinoblastoma, o olhinho fica branco. Então, muitas vezes chama a atenção quando se bate uma foto na criança um olhinho branco, porque quando a gente bate a foto dilata a pupila e se vê a retina vermelha. Quando a criança tem no olho essa neoplasia, que se chama retinoblastoma, fica branquinho. Pode ser familiar, uma herança familiar, ou pode aparecer ao acaso. Então, muitas vezes o diagnóstico pode ser por uma foto. Ou já se sabe que essa família pode desenvolver uma neoplasia, uma chance muito alta. E muitas vezes essas famílias optam por ter filhos, mesmo sabendo que podem ter essa chance alta de desenvolver neoplasia. Existe mais algum câncer, esse do retinoblastoma? Tem mais algum que tem uma carga genética pesada na criança? Não existe um câncer em si, existem síndromes familiares, né? Então são das neoplasias endócrinas múltiplas, tipo 1, tipo 2, são síndromes como a Li-Fraumeni, são síndromes com Dennis-Desch, são síndromes raras, mas que podem desenvolver tumores. Então, quando a gente vê que nessa família existe essa possibilidade, a gente acompanha a criança. Em alguns casos até se aconselha a se optar por outras maneiras de ter filho, por exemplo, a adoção, né? Que mesmo sendo uma neoplasia no olhinho, é uma criança que vai ter que fazer quimioterapia, pode ter metástases graves. Normalmente ela perde a visão do olho, algumas vezes pode fazer tratação, se perde o olho inteiro, né? Eu acho que é interessante, só complementando, Rafael, o que tu falou, é que a terminologia médica, para quem não está acostumado, é um pouco complicada, né? Eu tenho uma tia que quer morrer. E tumor em medicina a gente... que é bolinho. Tudo que está aumentando é um tumor. O maligno ou benigno é que daí se faz o diagnóstico. Quando é maligno se chama de neoplasia, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente fala assim, fulano está com um tumor, ou tem um tumor. Na verdade, é um crescimento. Não significa, você que está assistindo, que essa é uma palavra feia, né? Porque a gente sempre associa, essa minha tia fala tumor, ela começa a fazer sinal e não sei o quê, quer morrer. Mas, na verdade, tumor é um aumento, ou uma massa, ou um sinalzinho, ou uma verruga. Não significa que isso vai ser maligno, mas deve ser investigado. Eu, como cirurgião pediátrico, eu faço, obviamente, cirurgia pediátrica geral e me dedico a tumores. Muitas vezes eu recebo no consultório muitas mães apavoradas que a criança está com tumor. E um exemplo clássico, que é muito engraçado até, assim, que a gente dá um alívio para a mãe, as crianças têm fimose. A fimose, o que acontece? É o prepúciozinho fechado. E muitas vezes a gente puxa esse prepúciozinho na criança e vê uma bolinha branca. E as mães acham que é um tumor ali, um câncer. E não é um cistinho. Então, mãe, não te preocupa, isso é um cisto de esmegma que a criança está tendo, porque a pelezinha está descolando, né? Então, na criança, as mães são preocupadas. O pediatra, fizeram um trabalho que demonstrou assim que o tempo necessário para se diagnosticar um tumor sólido na criança é de 18 segundos. Ou seja, se acrescentar 18 segundos no exame físico, pode se diagnosticar um tumor. Não quer dizer que todas as crianças sejam diagnosticadas por tumor. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, pode ver. E geralmente são diagnosticados pela mãe. A mãe vai dar banho, sente uma massa na barriguinha, né? Ou vê um testículo aumentado de tamanho. Esse exemplo da fimose, ela vai lavar o pintinho e ver, mas isso aí não é um tumor, é um cistinho, isso é uma coisa normal. Mas se o pediatra geral perder mais de 18 segundos, ele vai diagnosticar a maioria dos tumores abdominais. Mas que importante isso também que o Rafael está falando, né? Da mãe, na hora do banho, apalpar bem, né? Lavar bem direitinho, tocar. E muitas vezes a mãe também, até porque criança pequena a gente tem receio, é mais frágil, de pegar, apertar um pouquinho, né? Tocar bem no bracinho na hora que lava, tocar bem no abdomenzinho, né? E se sentir, e como a gente pode sentir, Rafael? A gente, quando está passando a mão, sente uma bolinha diferente? A gente já sente aumento de volume, que normalmente não haveria, né? Geralmente... Pois é, a mulher está acostumada a ser ensinada a se tocar na mama para sentir nódulo. É tipo um nódulo da mama? Pode ser, pode não ser. Pode ser ou não ser. Se for um tumorzinho de gordura,
E ele pode ser molinho. Novamente é a palavra tumor, feio, né? Sim. Mas se for um aumentozinho de gordura, que é um lipoma, tu pode sentir como se fosse só uma alteraçãozinha um pouquinho mais consistente. Não é necessariamente duro. Tá, mas igual vale a pena daí levar no pediatra e tirar dúvida, né? Isso fica um alerta, né, Adriana? Vale, não, vale. Muitas mães diagnosticam quando vão dar o banho na criança e passam a mão na barriga e notam que que tem uma bola. Realmente, elas falam, doutora, tem uma bola ali que não tinha na semana passada. E é isso que acontece. É uma coisa normal. Elas, às vezes, lavando a criança, elas notam que aquilo não estava ali. Então, porque realmente o tumor, como disse o Dr. Miguel, quando é uma neoplasia, ou seja, quando ele é maligno, ele cresce muito rápido. Então, essa mãe, ela vai perceber que aquilo não estava ali. Então, isso é bem importante. Não estava ali, vamos levar no pediatra. E bem rápido, antes que fique uma coisa mais séria. E não saia daí que a gente já está voltando